Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09 e vamos falar um pouquinho agora sobre toda a temática em relação às questões climáticas. Claro, tem a COP26 ainda acontecendo e quem vai trazer para a gente um case muito positivo é o Sebrae, que também está participando. Vamos ver então o que o Sebrae traz para a gente de novidade e também de uma postura sustentável. Roda aí. Bom dia a todos que acompanham o programa Notícia de Frente. Eu falo diretamente aqui da Escócia, da cidade de Glasgow, onde eu participo da COP26 por meio do Sebrae Mato Grosso e do Centro Sebrae de Sustentabilidade, que está aqui representando os pequenos negócios brasileiros e em especial os pequenos negócios de Mato Grosso. Nós estamos acompanhando a apresentação de um case brasileiro que foi selecionado pela ONU e pela Civitec, que é uma agência de inovação e aceleração do governo escocês, entre as 18 metodologias mais inovadoras do mundo para a conservação de floresta, da biodiversidade e promoção da economia de baixo carbono. O Sebrae Mato Grosso, em parceria com a Brasil Mata Viva, aplicou essa metodologia para pequenos negócios no bioma do Pantanal e do Cerrado. E esse reconhecimento internacional só fortalece a importância da gente falar da agenda de sustentabilidade para os pequenos negócios, e o potencial, evidencia o potencial brasileiro para ser um protagonista do desenvolvimento pautado na bioeconomia, nos critérios de sustentabilidade, sendo a inspiração para o mundo. Daniel, protagonismo, inspiração para o mundo. Diz pra gente quais são as novidades então, para que as pessoas possam entender melhor essa participação do Sebrae lá na COP26. O que temos de prático e de cases positivos, Daniel? O Sebrae de Mato Grosso é uma referência nacional e internacional nesse trabalho de sustentabilidade. E a unidade daqui de Mato Grosso foi apresentar, ela foi selecionada no país todo, pela ONU inclusive, para apresentar os resultados de um programa em parceria com a ONG Mata Viva, que consiste no esquema de sequestro de carbono, de compensação do carbono emitido e dos gases do efeito estufa. É importante dizer que a própria ONU já definiu muito antes da COP26, 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável para o planeta. E esses 17 objetivos não incluem apenas a questão ambiental, mas sobretudo social, inclusive a eliminação da miséria, da fome, das relações de trabalho, Ou seja, são 17 objetivos que todas as nações têm que seguir e o Sebrae está representando muito bem o Estado, representando muito bem o país lá na COP26. Obrigada, viu, Daniel. Kleber Lima, a gente sempre fala um pouquinho aqui em relação o governador Mauro Mendes estar lá e na volta já nessa semana, muito trabalho para ser feito, muitas explicações. As alternativas precisam, de fato, ser aqui bem explicativas para a gente entender se realmente existe possibilidade do cumprimento de tudo aquilo que foi firmado lá, A gente está com a expectativa do que o governador e comitiva trarão, para nos apresentar. De qualquer maneira, eu vejo que já foi uma participação absolutamente vitoriosa, positiva, que o Estado de Mato Grosso teve nessa COP, e junto com os demais governadores. Então, 3 governadores do Brasil inteiro lá representando um coletivo de 24 governadores e preenchendo uma lacuna deixada pelo governo brasileiro, que teve a pior participação de todos os tempos no evento. Assim, um descompromisso total do governo brasileiro, da diplomacia brasileira com os temas relacionados ao meio ambiente. E então, é o que eu costumo dizer, desgraça de uns, oportunidade de outros. Então, enquanto o Brasil afundou, o presidente da República se desmoralizou, os governadores, em particular o governador Mauro Mendes, conseguiram capitalizar bem essa oportunidade. Porém, me chama a atenção, quero chamar a atenção dos nossos telespectadores para a advertência que fez o vice-governador Otaviano Pivetta, que determinados compromissos talvez não sejam assim tão execuíveis como foi vendido. Mas vamos dar o benefício da dúvida aí que talvez tenha havido algum tipo de ruído na comunicação entre o que disse lá o governador e o que chegou aqui.
já que não teve assessoria de comunicação. Até porque o que nós temos de informações em relação ao Piveta seriam relativos àquelas 12 ações desenvolvidas aqui em Mato Grosso, né, Kleber? Não seriam nem as ações definidas lá durante a realização dessa conferência, ou seja, então, quando você diz que será que houve um alinhamento ou uma crítica mesmo, com fundamento ou sem fundamento, porque afinal de contas, as 12 ações foram criadas por parte do governo e a secretária disse o seguinte, que não eram novidades, não foram ações desenvolvidas no calor dessa discussão, no sentido de ter uma obrigação em apresentar propostas. De acordo com a secretária, eram ações já em execução em Mato Grosso. Então, isso que precisa depois realmente ser definido, ser discutido. Eu creio que precisa, a partir do retorno do governador, todas as secretarias envolvidas sentarem, né, para montar um cronograma conjunto, aí, fazenda, meio ambiente, né, planejamento, para que seja definido esses próximos passos de que forma isso vai ser executado, né? Exatamente, até porque Mato Grosso não pediu mais tempo, né? Muito pelo contrário, ele encurtou até usado, o tempo aí. Porque o que eu acho assim que é legal e é raro, é incomum você ver isso com essa clareza dos governos. Eu lembro do governador Blairo Maggi, quando ele assumiu o governo em 2003, que ele apresentou uma meta clara para a sociedade. Salvo engano, era dobrar a produção de grãos e plumas do estado em 10 anos, sem aumentar o desmatamento. Na proporção, até diminuindo. Como que faria isso? Qual era a estratégia? Levar a agricultura extensiva para áreas que já tinham sido impactadas pela pecuária. Então, ele era uma estratégia, era um caminho, foi feito. Aí ele levou essa fronteira do agronegócio para o Araguaia, por exemplo, que era uma região que só tinha pecuária até então. Pecuária e outras cultivares assim que ainda não eram extensivas, né, que eram ainda mais rudimentares. Quer dizer, e isso deu certo, apesar de toda a polêmica que acabou sendo envolvido com motosserra de ouro, de não sei o quê, porque, na verdade, sempre houve divergências nesses indicadores ou monitores de queimada e desmatamento na Amazônia. E Mato Grosso é profundamente impactado pelos dois, né? Tanto de queimada como desmatamento, porque uma parte expressiva do estado está na chamada Amazônia Legal. Então a gente é alvo. E o mais importante, nós somos líderes na produção de grãos, de plumas e de rebanho bovino e também na produção de aves. Então chama atenção mesmo, né? Você tocou num assunto interessante, que isso pode de repente ser trabalhado nos próximos programas. Mato Grosso, inclusive na visão dos próprios empresários do agronegócio, não precisa de abertura de grandes novas áreas, não, para continuar produzindo bem. É preciso investimento em tecnologia e saber reaproveitar bem essas áreas que já estão abertas, né? Dobrando a produção. Exato. Agora, só para pontuar aqui, vou até fazer aqui propaganda para o Cadeia Neles, porque falando sobre o agronegócio, tem uma nova modalidade de crime acontecendo, viu? Isso aconteceu, inclusive, nesse final de semana, no domingo, estão roubando carga de grãos agora, sabia disso? Está começando a crescer e ontem foi um bitrem que estava carregado de milho, mas a polícia aí foi bem ligeira, conseguiu fazer a prisão de pelo menos um bandido, o outro morreu durante um confronto. E isso envolvia o roubo de carga de milho. Olha só as commodities aí agora na rota, né, dos bandidos, mas essa informação completa daqui a pouquinho, viu? Às 10:50 da manhã no Cadeia Neles. E Kleber Lima, você que falou agora há pouco mesmo do presidente Jair Bolsonaro e também de Mauro Mendes, teve uma declaração aí no final de semana que pegou, viu? Foi do Catani. Eu vou até mostrar aqui no portal Gazeta Digital, que disputa o governo. O deputado diz que maior adversário de Mendes é Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pode ser o maior adversário do governador Mauro Mendes em uma eventual reeleição em 2022. Esse é o entendimento da classe bolsonarista de Mato Grosso, que afirma que o democrata terá dificuldades de se reeleger caso outro candidato ao governo receba o apoio do chefe do Planalto.
Defensor da mesma tese, o deputado Gilberto Catani, do PSL, afirmou que o chefe do executivo terá um grande desafio se resolver encabeçar uma recandidatura sem ser abraçado por Bolsonaro. Abre aspas, o atual governador só tem um adversário que não é mato-grossense. Esse adversário se chama Jair Messias Bolsonaro, se porventura for. Se Bolsonaro apoiar algum nome que não seja Mauro Mendes, aí ele vai ter um adversário. Caso contrário, ele consegue se reeleger tranquilamente. Bom, vamos avaliar então essa posição do Catani. Daniel, será que o presidente Jair Bolsonaro está com esse poder todo mesmo, a ponto de decidir uma eleição para o governo? Vamos começar então sobre Mato Grosso, não vamos nem para os outros estados, né? Mas sim daqui. Seria uma realidade essa releitura que a gente tem? Sabemos que Mato Grosso é um estado conservador, o agronegócio em grande parte, não como todo, porque não existe unanimidade, tá? Mas o agronegócio tem uma afinidade com o presidente. Mas teria esse poder todo, de fato, de decidir aqui a disputa? Eu acho que o deputado está realmente considerando esse fato de que o eleitorado em apoio ao presidente Jair Bolsonaro realmente é numeroso em Mato Grosso. Nós temos algumas estimativas, não temos os números reais, e também tudo vai depender de como vão evoluir os fatos até a campanha do ano que vem, né? O governador Mauro Mendes tem feito acenos extemporâneos, esporádicos ao presidente, né? Evita muitas vezes fazer aquelas críticas muito diretas, né? Evita uma posição de confronto, justamente porque o próprio governador respeita esse eleitorado, respeita essa força de voto que o presidente tem aqui em Mato Grosso, né? Mas, por enquanto, o cenário que está se desenhando ainda não está claro para que lado o presidente ou os bolsonaristas vão, né, em relação à disputa majoritária em Mato Grosso, né? É provável que o governador continue construindo a candidatura dele, tente aproximar pelo menos parte dessa parcela bolsonarista em Mato Grosso, né, para conseguir uma folga, uma tranquilidade melhor para a reeleição. Kleber Lima, se não houver esse abraço de Bolsonaro a Mauro Mendes, de fato, pode ser um grande risco para o governador na reeleição? Luciana, eu concordo em parte com a avaliação do deputado Gilberto Catani. Hoje, o governador Mauro Mendes não tem adversário, né? Passaria a ter se o presidente cacifar, investir em algum nome de oposição. Isso, entretanto, compromete a reeleição do governador? Eu acredito que isso por si só não. Basta lembrar que o presidente não foi capaz de eleger a sua candidata ao Senado nas eleições suplementares que teve aqui no ano passado, né? Aquela coronel Fernanda, né? Que Isso. Era a candidata oficial dele. Então, assim, ele tem em Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro tem em Mato Grosso uma aprovação acima da média nacional. Aqui é um dos poucos redutos aonde ele ainda está bem, mas caindo. As últimas pesquisas mostraram uma recuo da popularidade do presidente no Centro-Oeste como um todo, não só aqui, né? Mas concordo com o Catani de que o governador só passaria a ter um adversário consistente se um candidato aí, como o Nilson Leitão, por exemplo, que já foi cogitado, né? O próprio deputado Medeiros e outros bolsonaristas já admitem que há uma articulação, sim. E o próprio Nilson Leitão já admitiu de que ele foi sondado, convidado por pessoas ligadas ao presidente e pelo próprio presidente, quando esteve aqui esse ano, não sei se lembram disso, e o Nilson veio junto no avião com o presidente. Mas daí a isso virar realidade são outros 500, né? Porque precisaria ter uma aliança também. Com o apoio exclusivo do Bolsonaro, também nenhum candidato chega a lugar nenhum, é a minha leitura. E, Luciana, você citou a questão do agronegócio. O agronegócio é dividido em muitas variáveis, muitas partes, né? Aqui em Mato Grosso, a produção direta de grãos, os empresários ligados a essa produção, são de fato alinhados com o presidente, mas o restante do setor do agro não está mais tão alinhado, não está tão junto com o presidente.
a questão, a parte mais de industrialização, né, outras associações, eles têm se descolado um pouco mais do apoio ao presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses. Até porque o aumento do diesel impacta fortemente, né? A questão de logística, exato. E a relação diplomática do Brasil com a China, que é o maior cliente das nossas commodities, que a relação do Brasil é péssima. O presidente não perde uma oportunidade de provocar os chineses, o que atrapalha essa negociação, essa relação, né? Sem os chineses, Mato Grosso quebra. Nosso maior parceiro comercial. É o nosso maior parceiro comercial. Então, os bolsonaristas aí precisam baixar a bola um pouquinho em relação à China. Isso é um risco para a nossa economia. Olha, até esse final de semana o presidente, estava até procurando aqui o nome dele, que representa o agronegócio, ele fez uma declaração importante. Lá de Primavera? Não. Cadore? Não, é de outro estado. O Fernando Cadore é presidente da AproSoja. E é de outro estado, tá? Ele é presidente nacional do agronegócio, uma entidade... Da ABAG, parece. Isso, exatamente. A questão na COP. Exatamente. Sim. Ele disse que não é 100% do agronegócio que apoia o presidente da República. Ele trouxe números aí de 30% apenas. É claro que o barulho é grande, mas é um dado da entidade. A gente não pode falar que isso também se reflete de forma verdadeira. Não temos aqui informações base de que forma ele conseguiu chegar a esse percentual. Mas é gritante quando ele disse que apenas 30% do agro que abraça. Agora eu me recordei que houve uma federal. Carta, né, coletiva de várias entidades ligadas ao agronegócio em defesa da democracia. Né? Gente, olha só, desculpa, Daniel, te interromper, porque o tempo já acabou e eu só preciso dar uma notícia aqui que você pode trazer pra gente. Qual foi o resultado do Cuiabá? O Cuiabá, infelizmente, sofreu uma derrota ontem lá no Ceará, no Castelão, foi 1-0 pro Ceará. Fez um jogo duro, difícil, mas estamos lá. O Cuiabá tá indo bem, está a poucos pontos de se manter na Série A. É o famoso levamos pizza, gurizada. Bora dormir que amanhã é outro dia. Bora, Cuiabá. Gente, olha, desculpa te interromper, mas é porque já acabou e a gente não podia aqui ficar sem falar do Cuiabá. Até amanhã, 6 horas em ponto, hein, gente?